Paz do Senhor, queridos, estamos começando mais uma live de estudo bíblico, ensino da palavra do Senhor. Nós estamos fazendo a série de estudos de Daniel e Apocalipse, interpretando as Escrituras. Estamos na aula de número 10, hoje é a aula de número 10, falando aí sobre o bode, o carneiro, tá? Você que foi entrando aí já vai chamando mais um para estar conosco na live. Eu vou organizando aqui a aula e nós já vamos dando início. Aula de número 10 do estudo de Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias. Você encontra as outras aulas também no YouTube, Lá no meu canal no YouTube, Pastor David Evangelista, tem uma playlist lá sobre, aleluia, esse estudo, tá bom? Então no YouTube você encontra a playlist das outras aulas. Nós estamos na aula de número 10, mas todas as 9 aulas estão lá no YouTube, na playlist Daniel e Apocalipse, tá bom? Aí você consegue dar sequência aí no estudo que nós estamos realizando. Tá? Agradecendo aí a presença do irmão Edivaldo Muniz, está nos assistindo. Diaconisa irmã Camila, cooperador Alessandro, cooperadora Mara, já estão aí. E nós vamos dar prosseguimento aí na aula. Quero pedir para você que está aí nos assistindo, convida mais alguém para estar conosco, Eu vou mandar alguns convites aqui. E você, aleluia, que está aí do outro lado, convida mais alguém para participar da live hoje, para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, Muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, pois ela mesmo diz: o meu povo erra por falta de conhecimento, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós temos conhecimento pleno da Escritura, nós conseguimos assimilar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, E o fato aqui que nós estamos, a série de estudos, que é referente à interpretação de profecia, é uma das partes onde a igreja tem mais dificuldade, que é a interpretação da profecia. Nós criamos aí uma tabela de conversão profética nas aulas anteriores, explicamos os métodos de interpretação de profecia, e isso vai fazendo com que fique mais fácil de nós podermos entender e interpretar as profecias de forma correta, de forma coerente, o que a palavra do Senhor nos diz. O pessoal vai chegando aí, eu estou mandando alguns convites aqui, já cumprimento a cada um dos senhores, para a gente já dar início à nossa aula. Deixa eu mandar mais alguns convites aqui. Não dá para convidar todo mundo, que é muita gente, Então a gente vai ficar meia hora aqui para convidar, porque não convida todo mundo de uma vez, tem que ir clicando em cada pessoa. Não vamos ficar meia hora só convidando aqui. Então eu faço alguns convites aleatórios aqui em cada live e a gente vai aí já seguindo para a aula, tá bom? Isso aí. Cumprimentar você que chegou aí, Presbítero irmão Amarildo, missionário irmão Marli, o diácono irmão Alex, cooperador Júlio César, irmã Gabriele, irmão Eli Andrade, aleluia, irmão Luciano Ferreira, pessoal aí que já entrou na live, tá? Nós estamos estudando a série de estudos Daniel e Apocalipse, interpretando as Escrituras. Nós vamos seguir aqui, nós estamos na aula de número 10, tá bom? Vou dar mais um minutinho aí, chamar a atenção dos irmãos. Você que chegou aí já, está nos assistindo, tá? Convida mais alguém.
para estar conosco hoje. Estou sentindo falta aí de alguns obreiros para estar aí também entrando na live. Chama aí os irmãos para a gente estar aí aprendendo um pouquinho mais sobre a Escritura Sagrada, sobre a Palavra de Deus. Cooperador João Edson acabou de entrar aí. Queridos, vamos lá, vamos seguir na aula aqui, porque senão a gente perde muito tempo, né? Já é 8h10. Nós vamos seguindo na aula. Vou orar e a gente já dá prosseguimento à aula de número 10, amém? Ore comigo aí, aonde você está. Cumprimentar a irmã Marley também, que acabou de entrar, paz do Senhor. E você que está aí, chama mais alguém, vamos fazer a oração inicial, né? Os primeiros minutos aí da live, né? Nós estamos aí agora com 6 minutos apenas, né? Vou fazer a oração inicial e a gente já dá início aí à aula de hoje, amém? Amado e querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, louvamos a Ti, engrandecemos ao Teu nome, porque Tu és um Deus santo, fiel, verdadeiro, bendito, glorioso, que tem nas Tuas mãos, Senhor, todo o poder, e que pode sim fazer todas as coisas segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Querido Deus, derrame, Senhor, da Tua presença sobre nós, derrame da Tua graça, derrame da Tua misericórdia. Fale, Senhor, com cada um nesta noite, em conformidade à Tua vontade, Senhor. Que nós possamos nos achegar até a Ti e que o Senhor venha falar no profundo dos nossos corações, de maneira que nós possamos aprender, Senhor, nesta noite, sobre a Tua santa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém, queridos. Vamos então prosseguir aí na aula de hoje. Nós estamos falando aí estamos no livro de Daniel, certo? No capítulo de número 8, tá? Daniel, capítulo 8. E nós começamos, né, a falar, fizemos a primeira parte do estudo na aula passada, Daniel 8, onde nós falamos, né, sobre a visão que Daniel teve sobre um carneiro que tinha ali 2 chifres. Falamos também, aleluia, sobre a questão do carneiro dar marradas, né, para localidades, certas localidades, que sim representava as conquistas que aquele carneiro estava conquistando, estava alcançando. Esse carneiro nós vimos na aula passada que se trata do reinado Medo-Persa, tá? O livro de Daniel, no capítulo 8, quando nós lemos sobre um carneiro que tinha 2 chifres, um maior do que o outro, está falando a respeito do reinado Medo-Persa, certo? Posteriormente nós vimos o que nós vamos falar nessa aula, tá? Que é a segunda parte da aula. Nós vamos falar sobre o bode, tá? Nós vamos falar sobre o bode. Eu estou aqui no versículo de número 5 de Daniel. Nós lemos Daniel 8, tá? Versículo 1, 2, 3 e 4. E agora nós vamos entrar em Daniel, o versículo número 5. Na verdade, nós lemos o versículo de número 5, né, na aula passada. No entanto, eu vou ressaltá-lo aqui para que fique de pleno entendimento dos ouvintes, né? Você que está estudando a palavra de Deus nesta noite. Pois bem, eu vou ler novamente aqui o capítulo 8 até o versículo número 5 para que nós entendamos. Daniel 8, versículo 1, que diz assim: No ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-se-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que quando eu vi, eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. E vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres,
e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. E vi que o carneiro dava marradas para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Nós falamos isso aqui na aula passada, né? E aleluia. Deixa eu só tirar aqui a propaganda do YouTube, né? Toda aula ela atrapalha a gente. Maravilha. Só um segundinho. Aí agora vai. O YouTube e as propagandas, né? Se não quiser ter propaganda, é só pagar o prêmio, né? Não vai acontecer. Vamos lá. Verso de número 1 ao 4 fala do carneiro. Dos 2 chifres, né? O carneiro simboliza os medo-persas, os 2 chifres, os 2 reis, Ciro, tá? O rei persa e Dario, o rei Medo. E essas marradas, né, para o sul, para o ocidente, para o norte, simboliza os reinados que eles conquistaram, né? Que foi a própria Babilônia, né? A Ásia e o Egito, né? E a gente tem uma abrangência um pouco maior aí, depois nós falamos isso na aula passada. Hoje nós vamos entrar no versículo de número 5, versículo de número 5 que diz assim: E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre... um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre insigne, né, notório, entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto de sua força. E o viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou os pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. E o bode se engrandeceu soberanamente, sob maneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi-lhe quebrado, e no seu lugar subiu outros 4 insígnes, notórios, chifres, para os 4 ventos do céu. E de um deles sai um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Então vamos lá. Vou parar aqui no versículo de número 8. Deixa eu voltar no slide aqui. Vou parar então aqui no versículo... Vou voltar no versículo aqui de número... até o do 5 ao 8, tá? Para que a gente comece a entender de forma mais clara o que o texto quer dizer, né? Vamos fazer pausado para ficar mais fácil de entendimento, tá bom? Deixa eu só voltar aqui o slide que eu saí, ele saiu aqui. Então nós lemos aqui, querido, que o carneiro, né, nós falamos sobre o carneiro, e nós entendemos que o carneiro é o reinado medo-persa. Isso ficou claro, tem bastante informação aqui, detalhe, que nos prova isso. Do versículo 5 ao 8, nós vemos então que Daniel ainda estava olhando o carneiro, quando de repente ele viu um bode que andava sobre toda a terra, mas ele não andava, ele voava, ele veio voando, né? Simbolizando que ele voava, passava muito rápido. Eu comecei a falar sobre isso na aula passada. Um bode que voava, vinha contra o carneiro, quebrava os 2 chifres do carneiro, pisava o carneiro nos pés dele, arrebentava com ele, e o carneiro não tinha força para segurar, não tinha força para deter esse bode. É o que o versículo, né, aqui 6 está dizendo. E o 7 também. Não havia
força no carneiro para resistir esse bode. Então o texto vai dizer o seguinte, que o bode pisou o carneiro, né, e ninguém conseguiu livrar o carneiro das mãos desse bode. O verso 8 vai dizer que o bode se engrandeceu soberanamente, sobremaneira, né, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado e no seu lugar subiu outros 4 chifres. Então vamos aqui entender. O carneiro, tá? O bode que ele viu, que andava por toda a terra sem tocar o chão. E o bode tinha um chifre notório. Esse era o bode. Vamos para as características. O fato do bode, né, ter um chifre notório, quer dizer que esse chifre, assim como nós vimos no carneiro, os 2 chifres do carneiro, e nós temos isso daí na tabela de conversão profética, chifre simboliza rei ou reinos. Mas nós já vimos aqui que o carneiro, os chifres do carneiro simbolizavam reis, tá bom? Reis. Então nós vemos aqui que a palavra chifre aqui, na verdade, né, a palavra animais significa rei ou reinos, na nossa tabela de conversão profética. Chifre significa poder, tá? Naquela tabela que a gente fez lá nas primeiras aulas. Significa poder, tá bom? A palavra chifre em profecia significa poder. E os animais significam rei ou reinos, tá bom? Então se eu sei que o primeiro animal está simbolizando um rei, tá? Um reino, o carneiro simboliza o reino, e os chifres simboliza os poderes de 2 reis, que seria Dario e Ciro. Logicamente, né, usando a questão de dedução, nós vamos ter o bode também simbolizando um reino, tá? Que seria a Grécia, e o grande chifre notório que o bode tinha, simbolizando um rei, tá? Um poder de um rei, que seria quem? Nós falamos sobre isso, desculpa, nós falamos sobre isso, né, em Daniel 7, nas aulas anteriores que falamos de Daniel capítulo 7. Esse rei é Alexandre Magno, Alexandre o Grande, tá? Você deve ter estudado isso na escola, sobre Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ao qual veio conquistando, um dos maiores conquistadores da sua época, se não já o maior conquistador da sua época. Esse grande chifre simboliza Alexandre o Grande. Mas o que me dá embasamento para dizer que o bode é a Grécia? O texto diz, no versículo 5, que o bode vinha voando por toda a terra sem tocar a terra, sem tocar o chão. Isso simboliza o quê? Rapidez. Rapidez, voando, muito rápido. Tá? Lembra do leopardo com 4 asas? Rápido, simboliza muita rapidez. O fato de que a rapidez está marcando esse animal, esse reino, vem nos trazer aquilo que nós estudamos em Daniel 7 e que nós podemos ver. Eu não estudei Daniel 7, eu não sei o que tem em Daniel 7, mas quando nós olhamos para a história, nós vamos ver aquilo que nós estudamos em outras aulas. O quê? A Grécia foi um reinado, tá? Que teve as suas conquistas em tempo recorde, tá? Alexandre Magno, ele conquistou o maior número de terras, né, num tempo mais rápido possível, dentro de 10 anos, querido, para você ter noção. Dentro de 10 anos, Alexandre o Grande já tinha conquistado praticamente todo o mundo antigo, em 10 anos. Coisa que outros reinados demoraram 50, 60 anos, conquistando, lutando, perdendo, vencendo. Alexandre o Grande, dentro de uma década, ele conquistou praticamente todo o mundo antigo. Então isso aqui simboliza a rapidez, é uma marca registrada do Império Grego. É uma marca que ficou muito clara ali, muito marcada no Império Grego. Por quê? Porque ele conquistou muito rápido, ele foi alguém que conquistou com muita velocidade, tá bom? Então aqui eu já tenho as características do reinado grego e esse chifre simbolizando Alexandre o Grande, certo? O verso de número 8 vai dizer que o quê? Quando esse bode, ou quando o bode mesmo,
Quando esse bode, nós sabemos que é um reinado, estava na sua maior força, estava lá no ápice do seu reinado, o chifre notório se quebrou. Tá? O texto diz que quando ele estava no ápice, o chifre notório se quebrou. Versículo 8. E no seu lugar subiram outros 4 chifres, também notórios, para os 4 ventos do céu. Então nós entendemos que o bode é o reinado grego por conta das características, né? Bode voador, rapidez, simboliza rapidez. Nós temos a ideia do quê? Das conquistas muito rápidas de Alexandre Magno. Eu vejo o chifre, tá? O chifre que ele tinha, chifre grande, né? No meio dos olhos, chifre grande, era o próprio Alexandre o Grande, o próprio Alexandre Magno. O texto diz que o bode quebra os 2 chifres do carneiro. Ele quebra quem? A Grécia arrebenta com os medos e os persas, tá? A Grécia vai arrebentar os medos e os persas, vai destruir com os medos e os persas. Nós vemos isso porque ele vai tomar a posição, vai começar a dominar a Pérsia, né? A Média e a Pérsia, a Babilônia e tudo naquele tempo. O texto vai dizer também que o bode tinha um chifre, né? Que ele teve o chifre quebrado, tá? O chifre desse bode, o chifre notório que ele tinha, quebrou-se. O versículo 8 diz que ele quebrou-se. Quando nós olhamos isso, nós vamos estudar na história, nós vamos ver que Alexandre o Grande morreu subitamente, tá? Na hora que ele estava na sua maior força, quando Alexandre o Grande chegou no seu ápice do seu reinado, no ápice das suas conquistas, e ele queria, né, tomar tudo, ele já tinha tomado quase tudo, e ele queria, né, fazer mais e mais. O texto vai dizer que, não só o texto, a história vai relatar que Alexandre o Grande vai morrer subitamente aos 33 anos de idade. Tá? Aos 33 anos de idade ele morre, tá? E os historiadores, os livros de história, vão dizer que ele morre de um mal súbito, né? Naquela época conhecido como, eu até anotei aqui, mal do pântano, né? Síndrome do pântano, né? Uma doença, né, que atingiu ali Alexandre o Grande. Porém também os livros de história vão contar que ele tinha passado aí era alguém que bebia muito, tá? Bebia muito, 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 e tinha passado um pouco antes da sua morte um período de muita bebedeira, né, sem parar mesmo. E esse mal do pântano, pode-se dizer que ele teria desenvolvido uma cirrose ali, morrido por questões, né, de beber muito mesmo. A questão, né, de originária por conta da bebida descontrolada. E ele morre subitamente no ápice, vamos dizer, do seu reinado, ainda muito jovem, aos 33 anos de idade. Alexandre o Grande morre sem deixar nenhum sucessor, tá? Ele morre de repente e não havia tido tempo para deixar um sucessor, para colocar alguém no seu lugar, para ter um filho para que pudesse reinar. E com isso, com a morte súbita de Alexandre o Grande, o texto vai dizer aqui que quando o chifre notório é quebrado, no seu lugar, isso é a parte B do versículo 8, tá? Estou com a Bíblia aqui. Subiram outros 4 chifres, também notórios, tá? No lugar daquele chifre quebrado, para os 4 ventos, tá? Para os 4 ventos. Esses 4 chifres, quando nós vamos estudar na história, e nós vemos falando isso nas aulas, lembrando que as profecias, todo o livro de Daniel está conectado, tá? Ele é uma ideia só, tá? Ele está conectado as profecias uma com a outra. E eu linko isso aqui, Daniel 7 com Daniel 2, tá? Daniel 8, Daniel 7, Daniel 2, tá falando a mesma coisa, só que cada capítulo com uma riqueza de detalhe muito gigantesca, muito grande, muito maior em cada um dos textos, tá? Então quando eu olho aqui e vejo esses 4 chifres que subiram, nós estamos vendo claramente, tá? Claramente os 4 generais, tá? Os 4 generais que subiram, né? Que ali, lembra que nós falamos na aula de Daniel 7, a batalha de Ipsos. Depois da batalha de Ipsos, eles dividiram, tá?
toda a Grécia em 4 partes. E os 4 grandes generais, eles vão tomar conta de uma parte da Grécia, né? Do caso do reinado, no reinado grego, tá? E o texto então vai dizer que ele se dividiu, tá? Dos 4 chifres notáveis entre a Grécia, dividido em 4 reinos, citados naquela visão do leopardo. Lembra que o leopardo ele tinha 4 cabeças? As 4 cabeças, lá em Daniel 7, aqui está sendo simbolizado por 4 chifres, 4 poderes, tá? 4 homens com poder, força. E nós falamos disso, né? Após a morte de Alexandre o Grande, o que aconteceu? O reino foi dividido entre os 4 maiores generais de Alexandre, tá? Os 4 maiores generais de Alexandre, e se dividiram ali, né? Que tomaram o reino, e após isso, né? Após a batalha de Ipsos, o reino foi dividido em 4 partes, sendo a primeira parte a Macedônia e a Grécia, que fica para o general Cassandro. A segunda parte, a Assíria, que fica com o general Seleuco. A terceira parte, o Egito, que ficou aí com o general Ptolomeu. E a quarta parte, que seria a Trácia e parte da Ásia Menor, que ficou com Exímago. Esses são os 4 grandes generais de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o qual foi morto, que morreu subitamente por um mal, né? Os livros de história vão trazer como o mal do pântano, né? Mas a gente conhece pela trajetória de vida dele que foi por conta da bebida, né? Provavelmente uma cirrose. E agora os 4 generais assumem, e é isso que o texto está dizendo no versículo 8. O chifre grande foi quebrado, o chifre notório foi quebrado, e 4 chifres notórios se estabeleceram no lugar. Tá? No lugar, e se espalhar pelos 4 ventos. Ele está falando aqui dos 4 pontos, né? Esses 4 ventos, né? Lembra que ventos quer dizer, nós tínhamos estudado aí, tá na tabela profética, quer dizer guerras. Eles se estabeleceram aí em 4 lugares, né? Eles estavam à frente para a guerra, à frente para a batalha, eram generais, para dominar tudo. Então é isso que nós vemos aqui no versículo 8. Versículo 9 de Daniel, capítulo 8, diz assim: e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. Olha aqui, isso aqui é muito forte, né? A gente tem que prestar bastante atenção. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra, e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, para a causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tá? Eu estou no versículo 15 aqui, 14 de Daniel 8. Tá? Então vamos aqui parar aqui no versículo 14 para mim trazer uma explanação, para que não fique muita informação. Esse chifre pequeno, querido, quando nós vamos olhar no texto, tá? E na história, levando em consideração essa questão por aproximação, por uma questão de lógica, tá? Usando todo o material que a gente usou para interpretar Daniel 2, para interpretar Daniel 7, usando os mesmos materiais, nós estamos aqui em Daniel 8, fazendo a mesma leitura. Lembra que a gente encontrou um padrão
em Daniel 2, em Daniel 7, e o mesmo padrão se repete em Daniel 8, tá? Que seria a questão ali dos animais simbolizando reis, reinos, os chifres simbolizando poderes, tá? Então assim, quando a gente encontra esse padrão vai ficar mais fácil, por isso que a gente tem que ler com bastante atenção. Usando o mesmo padrão, tá? Usando o mesmo padrão, nós vamos olhar para o texto e nós vamos descobrir então que o versículo 9, falando de um chifre pequeno. Lembra que em Daniel 7 fala de um chifre pequeno? Só que o chifre de Daniel 7, o chifre pequeno de Daniel 7 não é o mesmo chifre pequeno de Daniel 8. Por quê? Porque o chifre pequeno de Daniel 7 fala sobre um poder religioso. Nós falamos isso nas aulas anteriores. Fala sobre um poder religioso, tá? E esse poder nós vimos pela história que é o poder papal, usando toda a história ao nosso favor e os fatos ocorridos. Porém, quando eu entro em Daniel 8, eu vejo o mesmo chifre pequeno. Então eu penso, olha, eu vou usar o padrão, esse chifre pequeno deve ser o mesmo poder papal. Mas na verdade não. Quando nós olhamos na história, tem alguns fatos acontecidos, fatos ocorridos na história, que nos traz a clareza do texto que acabamos de ler. E eu quero fazer menção disso nessa noite. Tá? Esse pequeno chifre que sobe desses 4, tá? Nós entendemos que são posteriormente, tá? Ele vem do mesmo reinado, ele vem da Grécia, ele está implantado ali nesse reinado grego. E o fato de estar implantado no reinado grego traz essa ideia, essa clareza sobre a situação, tá? Que nós vemos aqui. O pequeno chifre, ele faz menção de uma pessoa, tá? Também um general, alguém ali, como se fosse um imperador, vamos dizer assim, um general. E ele é muito claro, a profecia é muito clara nos detalhes que ela nos deixa. Por isso nós conseguimos chegar até esse nome, chegar até essa pessoa. Assim como nós fizemos em Daniel 7, nós temos a mesma clareza de detalhes dentro da história que nos faz chegar até alguns nomes, tá? E quando eu olho aqui o versículo de número 9, esse chifre pequeno, tá? Ele vai estar falando sobre um rei, tá? Sobre um rei, sobre um monarca, por nome Etíoco Epifânio. Etíoco Epifânio foi alguém que se engrandeceu muito na sua época, tá? Ele se engrandeceu muito. Isso já, quando a gente fala, quando eu falo do reinado grego, nós vamos lá para frente, eu já entrando nos outros reinados, né? Porque após a Grécia, quem vai assumir é Roma, né? E nós vamos que vai sair dele, tipo, é o próximo. Após o outro reinado, o reinado grego, nós temos o reinado romano. E nós vemos que esse chifre vem depois, né? Sai do meio deles, no sentido que veio após, né? Que saiu do meio deles. Nós temos o rei Etíoco Epifânio, o qual foi verdadeiramente um anticristo, tá? Ele foi a tipificação do anticristo na sua época. Porque Etíoco Epifânio, quando você vai buscar na história a respeito dele, e quando você vai fazer o paralelo que nós lemos aqui na palavra de Deus, você vai ver que está muito próximo o que Etíoco Epifânio falou, fez, né, na sua vida, em vida, ao que o texto vem nos dizer. O texto vai dizer que esse chifre, ele se engrandeceu muito para o Oriente e para a Terra Formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo para lutar e o lugar do santuário foi lançado por terra. E o exército foi dado contra o sacrifício contínuo para transgressão, por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra e o prosperou. E depois ele ouviu, né, um dos santos falando aqui, Daniel vai entrar, falou, mas até quando vai durar isso? E o texto vai dizer até 2000, né, 2000 e... aqui no versículo de número 14. Até 2.300 tardes e manhãs o sacrifício será purificado, o santuário será purificado.
Quando nós vemos aqui essa transgressão do santuário, quando o texto é muito claro dizendo que o santuário seria profanado, nós olhamos para Etíoco Epifânio. Etíoco Epifânio, ele foi esse rei que, ele na sua época, ele profanou, tá? Ele profanou o altar de Deus, ele profanou o altar no templo. Ele foi tão louco, né? Eu fiz até aqui algumas anotações, porque ele se engrandeceu tanto, que Etíoco Epifânio, quando reinou, na sua moeda, tá? Na moeda dele estava escrito, né, um lado a sua esfinge e do outro dizendo que ele era o próprio Deus. Ele se engrandeceu a ponto de se autoproclamar Deus, tá? Olha a loucura de Etíoco Epifânio. E o texto aqui vai dizer que ele se engrandeceu até contra o exército do céu. Ele faz essa afronta a Deus, se dizendo Deus. A Etíoco Epifânio, na moeda dele, tinha isso, de um lado a esfinge e do outro dizendo ele, sendo o próprio Deus, tá? Que ele era o próprio Deus. Então você vê o fator aí dele se engrandecer contra Deus, contra o exército do céu, né? Uma afronta contra o exército do céu, contra o próprio Deus. Outra questão é que são fatos históricos, tá? A gente pegou esses dados na história. Estima-se que o mesmo, tá? Etíoco Epifânio matou mais de 100 mil judeus no seu reinado. Proibiu o culto a Deus, tá? E a leitura das escrituras. Profanou o templo, querido, com um sacrifício de um porco, que para o judeu é um animal imundo. Então, assim, esse cara ele foi realmente um anticristo, o qual veio para arrebentar com os judeus, e tem algumas citações sobre ele, se não me falha a memória, o livro de Macabeus, tá? Que é um livro apócrifo, né? Você encontra ele na Bíblia Católica, vai citar sobre, tá? E quando você vai buscar aí na história, você vai ver que Etíoco Epifânio ele foi tão mal a ponto de matar, né, mais de 100 mil judeus. Ele no começo ele se fez de bonzinho, tá? Ele falou, não, vamos ser todo mundo aliado, e trouxe os judeus para o lado dele. E quando ele viu que os judeus estavam confortáveis do lado dele, ele se virou contra os judeus e matou, né, centenas e milhares de judeus, né? Matou ali centenas de judeus. Então você vê o que acontece. Etíoco Epifânio foi um homem sanguinário. E o texto vai dizer que ele se engrandeceu até contra, tá? Até contra o exército do céu. Mudou a verdade de Deus e prevaleceu. O texto vai dizer que ele profanou o santuário. Olha aqui o que o texto diz. E o sacrifício foi tirado, o sacrifício contínuo, e o lugar do santuário foi lançado por terra. Etíoco Epifânio ele era tão louco que ele proibiu a leitura da Bíblia, não podia ler a leitura da Escritura, tá? No seu tempo era a Torá, né? Ali pelos judeus. Proibiu a leitura dos textos bíblicos que eles tinham, proibiu toda as citações bíblicas, queimava os escritos. Outra questão que ele fez, que foi a profanação do templo. Ele pegou um animal imundo, que para um judeu o porco é um animal imundo, segundo a lei mosaica, e ele degolou um porco no altar do sacrifício, no altar de Deus, no templo, e ele obrigava os judeus a comer carne de porco no templo, tá? Então aqui ele profanou o santuário. Quando o texto diz, e a gente vê que as características encaixam muito na pessoa de Etíoco Epifânio, mostrando assim um anticristo, né? Alguém que era contra a verdade de Deus, que se opunha contra a verdade de Deus da época, tá? No caso aqui do templo, ele sacrifica esse porco, né? Profanando o altar, acabando com o sacrifício, né? Porque se você estudar um pouquinho sobre a lei mosaica, você vai ver que se houvesse alguma profanação, tinha toda a lei da purificação, tinha que haver toda uma purificação. Quando você vai ler Levítico sobre isso, né, tinha um período, tinha um tempo, não podia simplesmente amanhã sacrificar de novo lá. Não, tinha que haver toda uma purificação para que voltasse o sacrifício. Não só do templo em si, do local, mas até mesmo dos sacerdotes. Então quando nós vemos aqui, ele profana o templo, encerrando, tendo que parar, cortar o sacrifício, porque o local ficou imundo. E ele fazia os judeus, obrigava os judeus a fio da espada, a pena de morte, comer carne de porco, que era profano segundo a lei mosaica,
e ainda no templo, que era um local sagrado. Então, assim, esse cara, ele foi terrível naquilo que ele fez, tá? Ele foi terrível, ele foi contra Deus em tudo. E só que o texto vai dizer o seguinte, que ele foi, né? Alguém olhou e falou, mas até quando que vai durar isso aí? Mas aí alguém vai dizer e falar aqui, né? Um anjo vai dizer e falar, olha, até 2.300 tardes e manhãs, tá? Quando nós vamos olhar isso aqui, a gente vai ver que isso vai encerrar. Vai encerrar, por quê? Se eu continuar lendo o texto, nós lemos na aula passada todo o texto, no versículo 25 do mesmo capítulo vai dizer assim, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. O versículo 25 do mesmo texto vai dizer que ele se levantou contra o exército dos céus. Ele vai se engrandecer aqui, vai dizer até contra o príncipe dos príncipes, no caso até contra Cristo. Só que não tem como a gente lutar contra Deus ou alguém na história que lutou contra Deus e prevaleceu, é impossível. Aquele que se levanta contra Deus vai cair. Aquele que se levanta, aquele que quer ser maior do que Deus vai cair. Aquele que se coloca na posição de Deus, ele vai cair. E o versículo 25 vai aqui citar a derrota de Etíoco Epifânio, tá? E quando nós vamos ler isso, nós vemos que Etíoco Epifânio morreu de repente. Ele fez tudo isso contra Deus, contra o santuário, contra os judeus da época, né? Não havia igreja em si, mas a igreja sim também, né? Contra Cristo e tudo. No entanto, ele morreu de repente. De repente ele foi arrancado, como aquela pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos e arrebentou o pé da estátua em Daniel 2. O texto vai dizer que de repente ele vai ser arrancado, ele vai ser arrebatado. E a história vai dizer que Etíoco Epifânio ele morreu de repente. Tá? E faz menção o quê? Fez menção da questão da pedra de Nabucodonosor. E traz claramente a visão escatológica do quê? Do anticristo, como o anticristo vai proceder, tá? Numa visão escatológica de Daniel 8, nós vemos na pessoa de Etíoco Epifânio exatamente como o anticristo vai proceder. O anticristo, quando ele vier à terra, ele vai também profanar o santuário, ele vai mudar a verdade de Deus. E ele vai prevalecer nisso, ele vai prosperar naquilo que ele faz, porque o texto vai dizer que ele fez e prosperou. Tá? Etíoco Epifânio na época ele prosperou. Por que ele prosperou? Porque ele conquistou, ele fez do jeito que ele queria, ele profanou e fala, mas e o que Deus fez? Tá, Deus tem tudo determinado. Deus sabe de todas as coisas. Então Deus agiu no momento coerente, no momento certo e arrebentou com Etíoco Epifânio. Só que isso faz menção numa questão escatológica, tá? Eu sempre vou ficar batendo isso aqui. O profeta é humano, o profeta não é Deus, o profeta não tem a dispensação de entender, olha, isso vai se cumprir aqui, e outra é escatologicamente, quando o Messias voltar. Não. O profeta vai escrever conforme Deus colocou, mas quando você para ler e estudar, você vai ver que uma parte da profecia se cumpriu, como está aqui, mas outra faz menção de uma questão escatológica. Assim como o Antigo Testamento é a sombra do Novo, é a sombra do Messias, é a sombra da graça, muitas profecias ela está dessa forma. Ela se cumpre em determinados anos, em determinado tempo da história, porém ela é uma sombra daquilo que há de vir para que se cumpra nos finais dos tempos, né? Com o levantamento do anticristo, da grande tribulação, do Armagedon, posteriormente o milênio e assim o julgamento final, o grande trono branco. Então nós vemos aqui que Etíoco Epifânio ele procedeu exatamente como o anticristo vai proceder. Assim como grandes homens na história procederam como Cristo, e nós podemos citar vários, né, como o próprio Noé, como Moisés, como José, que foram pessoas, tipos de Cristo. Nós temos aqui em Etíoco Epifânio um tipo do anticristo, tá? Um protótipo, né? Um protótipo do anticristo. Então nós vemos o quê?
o anticristo ele vai ser assim, ele vai profanar aquilo que é de Deus. Quando ele se estabelecer, ele vai profanar aquilo que é de Deus, ele vai acabar com tudo, ele vai se colocar como próprio Deus, ele vai afrontar tudo e vai, por algum tempo, prevalecer, por algum tempo ele vai se pontuar achando que dá tudo certo. Mas não. O Senhor ele vai voltar no Monte das Oliveiras para o Armagedon. O Senhor vai voltar e vai arrebentar com tudo. O Senhor vai garantir a vitória para aqueles que são dele, tá? Para o povo dele, para os judeus, para a nação escolhida e para todos aqueles que receberem, como nós cremos, nós pentecostais cremos, que a igreja será arrebatada primeiro. Os santos que já morreram serão transformados. E posteriormente vai acontecer isso aí por conta dos judeus. E o milênio será estabelecido. Outro ponto aqui, eu vou seguindo. Nós lemos o versículo de número 15, até o versículo de número 15, né, até o 14. E o 15 diz: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. E eis que apareceu diante de mim, como que uma semelhança de homem. E ouvi a voz de homem, e entre as margens do rio Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a visão. A este a visão. E veio perto de mim onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele disse: estende e fica-lhe, homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Tá vendo isso aqui? No fim do tempo. Uma parte se cumpriu, mas outra parte é para o fim do tempo. Verso 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, verso 18, e estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra, e ele porém me tocou e me fez estar em pé, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo. Aleluia. Que há de acontecer no último tempo, né? Ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que vistes, com os 2 chifres, aqui ele vai trazer a revelação daquilo que a gente já falou, mas eu vou fazer a leitura porque é o texto bíblico. São os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Ao ter sido quebrado, levantou-se 4 em um lugar dele, significa 4 reinos que se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Eles eram fortes, os 4 generais, mas não eram como conquistadores, como Alexandre Magno. Mas no fim de seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, de semblante, e será entendido em adivinhações, tá? Etíoco Epifânio, ele era metido a ser o mago da época, tá? Ele era o cara que mexia com as adivinhações e tal, isso também a história vai contar. E se fortalecerá e o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, prosperará, e fará o que lhe aprover, e destruirá os poderosos e o povo santo. Então nós vamos ver isso aqui, tá? Etíoco Epifânio também fazendo isso aqui, também prevalecendo contra os judeus, matando o povo santo. Nós vemos isso na pessoa dele. E nós vamos ver isso na pessoa do anticristo posteriormente, tá? Posteriormente nós vamos ver a questão, tá? O anticristo fazendo da mesma forma e prevalecendo também. O verso 25 nós lemos, né? Que ele vai ser cortado, ele vai ser tirado. No caso aqui está falando do Etíoco Epifânio. E também está falando do anticristo, que vai ser tirado, que vai ser cortado. O verso 26 diz: e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, guarda para você, porque se refere a dias muito distantes. Tá? Esse fato aqui das tardes e manhãs, você está vendo que a mesclagem daquilo que vai acontecer, que no caso aqui para Daniel tudo era... Para Daniel tudo era escatológico, tá? Para Daniel tudo ia acontecer ainda, mas para nós que estamos aqui no século 21, algumas coisas aconteceram e outras ainda vão acontecer. Você vê que o texto é claro, dizer, olha,
essa parte aqui que eu estou te dizendo das tardes e manhãs, são coisas para muito para frente, Daniel. São coisas muito distantes, para dias muito distantes. Então isso aqui faz menção do quê? Do reinado do anticristo. Verso 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei dos negócios do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Louvado seja Deus. Então aqui, querido, esse ponto aqui, isso aqui é muito sério. Por quê? O que Daniel está falando aqui no verso 27? Ele ficou enfermo aqui, ó. O texto vai dizer que ele enfraqueceu. Ele ficou doente, porque ele viu a visão e ele não conseguia entender a visão. Ele não conseguia entender o que o texto, né, o que Deus queria falar com ele. Ele adoeceu por isso. Ele ficou doente por conta de uma visão tão grande, tão magnífica, tão maravilhosa. Né? E hoje em dia você vê aí todo mundo querendo ser profeta. O cara quer ser profeta. Eu sou o profeta fulano de tal. Só que eu acho que nunca leu uma Bíblia, né? Porque para ser profeta, cara, o profeta passa tanta coisa. Na verdade, profeta, se você for falar numa linguagem humana, esquece Deus agora. E falar numa linguagem humana. Vamos um pouco, nós não era crente. Ser profeta, irmão, é muito ruim. Ah, como assim, pastor? É simples, olha para Elias. Elias foi e lutou contra os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Acera, 850 pessoas. Provou para Israel que ele existia só um Deus, que é o Deus de Israel. No outro dia estava a cabeça dele a prêmio. No outro dia ele ia ser assassinado. Estava com a cabeça a prêmio. Vamos cortar a cabecinha dele. Ele, o próprio Elias também, quando profetizara que não choveria e ficou 3 anos e meio sem chover, ele não foi para o palácio. Ele foi para o ribeiro de Querite, beber água do ribeiro e ser alimentado por corvos. Aí você vai pegando todos os profetas. Você pega, por exemplo, aí Jeremias. Jeremias foi jogado, nem a família de Jeremias gostava dele. Por quê? Porque tudo que ele profetizava era contra o rei. E isso começou a dar problema para a família. Por quê? Porque era questão política. Toda a corte estava contra a família de Jeremias. Até os pais de Jeremias falaram: Jeremias, para de profetizar, cara. Só profetiza contra o rei, tá dando problema para nós. Mas Jeremias continuava profetizando, não tinha apoio da família. Foi jogado numa cisterna, num buraco. Passou não sei quanto tempo a pão e água. Outro tempo passando fome. Ezequiel, Deus olhou para ele e falou: cara, tu vai comer pão com fezes. Fezes humanas. Ezequiel falou: mas Senhor, eu sou judeu. Nunca entrou coisa imunda na minha boca. Ele falou: não, por conta disso, você vai comer com fezes de animais, então, que é menos ruim. É isso que é ser profeta. É falar a palavra de Deus a qualquer custo, é obedecer a qualquer custo. Não é os profetas de hoje cheios de nhen, não. O cara é profeta, mas chega na sua casa, ele... olha, eu só como isso, eu só tomo suco de laranja. Profeta dos cambal, rapaz. Tem que virar gente primeiro, para depois ser profeta. O cara quer ser profeta, mas não quer ficar doente aqui, porque Deus dá a visão e ficar enfermo. Cara, eu preciso saber disso daqui. Ficar doente por conta de uma visão que Deus deu. Não, o profeta hoje em dia só quer agenda, só quer blá blá blá, pular para cima, cuspir fogo pela boca, né? Eles confundem de profeta com dragão. E você tá entendendo? O cara quer ser profeta, mas não vê isso aqui não. Tem que ler Bíblia, cara. Tem que ler Bíblia. Eu vou ficar aqui citando todos os profetas não, mas tem N profetas e a grande maioria só passou, né? Como eu disse lá no comecinho. Se você esquecer Deus e olhar por um lado humano, só passou coisa ruim. Tá, não só coisa ruim, teve coisa boa, mas se você for olhar para o lado humano, não olhar para o lado espiritual, fala: não, mas isso aí é ruim demais. E hoje em dia a pessoa acha que é profeta, profetiza e blá blá blá. Profeta todo mundo quer, mas ir para a guerra não quer não, né? Eu sou profetisa, Débora também.
Só que ela foi para a guerra. Para a guerra ninguém quer, ser profeta quer, né? Querido, deixa eu encerrar aqui então. Então o texto vai dizer que Daniel ficou enfermo porque não conseguiu entender a visão, tá? Não conseguiu entender a visão que Deus deu para ele. Mas ele não conseguiu entender toda a visão? Parte da visão, entenda. Por quê? Do verso 16 até o verso 27, aqui até o verso 25, Deus vai explicar toda a visão do carneiro e do bode, dos reinados que iam vir, tudo certinho. O que Daniel não entendeu nessa visão são as 2.300 tardes e manhãs, para até que o templo seja purificado. Isso aqui nós vamos ver em Daniel 9, na próxima aula, tá? Na próxima aula, Daniel 9, nós vamos ver isso aqui. Lembrando que a aula que vem, querido, semana que vem a aula vai ser na terça-feira, tá bom? A live vai ser na terça-feira. Nós estamos fazendo toda quarta, né? Só que nessa quarta que vem eu tenho compromisso, então vai ser na terça-feira. Você que está aí me assistindo hoje, não perde não. Porque às vezes a gente troca o horário da live e a pessoa está acostumada e não entra. Então eu já estou te avisando hoje. A aula que vem é na terça-feira, a live que vem é na terça-feira. Para a gente estar começando aí Daniel 9. Nós vamos entender o que são essas 2.300 tardes e manhãs. Daniel não entendeu isso aqui. E ele ficou doente por isso. Quantas das vezes a gente olha, lê a Bíblia e fala, não entendi. Faz assim, ó. Ah, não entendi mesmo? Guarda lá. Não, irmão. Nós temos que buscar, nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que aprender. Ah, o Espírito Santo vai revelar para mim quando ele quiser. Irmão, para de palhaçada. Para de bobeira, não tem esse negócio não. Ah, mas o Espírito Santo não revela? Revela. Revela aquilo que é oculto a você, mas aquilo que está aqui na Bíblia, se você consegue ler, entender e trazer aqui, porque a Bíblia está te trazendo a resposta, né? O Espírito Santo não vai te revelar, porque já está revelado na palavra de Deus, tá bom? Então, a aula que vem nós vamos entrar em Daniel 9, as 70 semanas, as 70 semanas. Então, encerramos aí Daniel 8 em 2 aulas, 70 semanas vai dar mais de 2 aulas, que é bem grande, bem extenso o estudo, mas nós estamos aí encaminhando, né, para o final do livro de Daniel, tá? Finalzinho aí do livro de Daniel, para depois que terminarmos Daniel, nós entramos em Apocalipse, né? Que também é muito interessante, né? Daniel tem aí 12 capítulos, nós estamos já no 9, então faltando pouquinho, tá? E nós vamos estar focando aí nas profecias, tá? Daniel 9 agora, às 70 semanas, aula que vem das 8 horas da noite. A partir das 8 horas da noite, então encerramos aí a aula. Se tiver alguma dúvida, querido, sobre a aula de hoje, né, você pode entrar aí comigo depois no meu particular. Vou fazer questão aí de responder cada um de vocês, tá bom? Só peço que depois de terminar a live não coloca perguntas aí nos comentários, porque eu não costumo entrar e olhar. Mas me manda no particular, se você me mandar no particular, eu olho, tenho o prazer aí de responder para você, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vou dar a bênção apostólica, a gente encerra nessa noite, estamos aí com 58 minutos de aula, tá dentro aí do cronograma. E a aula que vem, Daniel 9 a 70 semanas. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Estenda tuas mãos aí. Vou dar a bênção apostólica, a gente encerra nesta noite. Eu te abençoo, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre tudo que diz ao teu respeito, hoje e eternamente. Você que é a noiva santa e adornado Cordeiro diz amém. Amém, meu querido. Que Deus possa ter falado com você e que a bênção de Deus seja sobre cada um de vocês, em o nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus Cristo, querido. Deus abençoe a cada um. Até a aula que vem. Tchau, tchau.